Salve, salve galera, estamos começando mais um Papo de Violão aqui na sede da 93,3 da rádio que todo mundo ouve, onde a gente apresenta toda quinta-feira às 20 horas o Madeira na Cena. Papo de Violão, um bloco no Madeira na Cena, trazendo vários convidados de várias bandas, mostrando como é que foi o começo do violão na carreira dessa galera. E dessa vez estamos falando com Guilherme da Prismo. Salve, salve Guilherme! Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Papo de Violão. Aqui quem fala é o Guilherme da Lume Prismo, ou Prismo, né? Sejam bem-vindos, obrigado pelo convite. Valeu galera! Guilherme, como o violão entrou na sua vida? Bom, a música é uma história longa na minha vida, né? Eu comecei a tocar desde menino. Lá na escola, tinha uns amigos meus que tinham uma banda, né? E pô, eles eram muito mais legais, né? Tipo, pô, os caras tinham uma banda. Era muito legal ter uma banda, né? Era muito pop. Você ficava famosinho lá na galera. Você era mais popular, né? E pô, eu sempre fui meio nerdão, né? Jogava bem futebol, não jogava bem nenhum esporte, ia na escola razoável. Precisava de uma distinção social, né? E acho que o violão veio nessa. Veio dessa inspiração desses meus amigos que tocavam, e eu achava demais eles tocarem, eu achava muito legal. No começo eu queria tocar bateria, porque na banda desses meus amigos tinha um espaço para baterista, né? Já tinha 2 guitarristas, 2 violonistas, e não tinha batera, eu queria tocar bateria. E eu pedi pra minha mãe me colocar no curso de bateria, né? Só que, putz, ela não topou. Muito alto, né? Muito trambolhão, bateria muito bagunçada, né? Muito barulho, a gente morava em apartamento. E aí ela não deixou. Mas aí a gente foi numa escola de música e nos matriculamos no curso de violão, que foi o curso que ela topou. E a partir daí foi daí pra cima, né? O violão virou... Eu me apaixonei pelo instrumento, né? Aí ultrapassou essa ideia mais inicial de ter só essa questão social e começou a virar uma coisa... uma paixão mesmo, né? Eu comecei a estudar que nem um maluco e foram anos nesse modelo, né? E aí eu me identifiquei muito, né? Além de ser um dispositivo social, né, que me colocava ali em outro lugar, dentro do grupo de alunos, né, ali na minha adolescência, do grupo de amigos, eu me apaixonei pela ideia de tocar violão. Aí entrou o rock, comecei a curtir umas bandas de metal, e isso começou a criar um pouco minha identidade. Então o violão, o instrumento, ele tá ligado diretamente à minha identidade. Então acho que essa é a questão mais forte, né, do porquê eu comecei na música. Eu me encontrei, eu descobri quem eu era, comecei a ter as minhas particularidades, desenvolver mais a minha personalidade. Então o instrumento musical está ligado diretamente a todo o meu desenvolvimento como pessoa, né? Então ele foi extremamente importante, dá pra perceber como foi muito importante tocar um instrumento musical. Guilherme, qual foi aquele artista que te motivou no começo da sua carreira musical? As minhas influências quando eu iniciei, foram aquelas clássicas, né? Eu via as bandas tocando naqueles palcos maravilhosos e aquilo me deixou muito, muito vislumbrado, eu fiquei apaixonado por aquilo, né? E principalmente as bandas de rock, né? Que eu tinha, meu pai, ele sempre curtiu rock, então ele sempre rolava ali no carro, sempre rolava um som ali em casa. Eventualmente ele ia no show. Eu lembro dele ter falado que foi no show do Queen, dele ter ido no show do Kiss. Então acho que essas grandes bandas foram as minhas maiores influências. Se for para citar uma, né, o Iron Maiden, eu acho que foi ele muito importante, porque o meu desenvolvimento musical como apreciador estava diretamente ligado no meu desenvolvimento como instrumentista, né, porque eu queria aprender as músicas, né, então eu tinha muito prazer de tirar esses riffs, esses rocks, aprender a tocar algumas coisinhas assim, me deixava muito animado. Então eu acho que se eu for citar as minhas primeiras influências, foram esses deuses do metal, né? Eles tocavam nos estádios com umas roupas maneiras, com os cabelos, né, super cabelo grande, e isso pra mim era... Pô, não tinha ninguém na minha escola com cabelo grande, né, então era uma coisa meio transgressora. Então acho que os deuses do metal, assim, ó, Iron Maiden, Metallica, Megadeth, esses caras que me apaixonaram assim no começo, né, e eu queria muito tocar essas coisas. Pô, era muito legal tocar isso, né?
Mas que eu tocasse violão na época, né? E é um repertório de guitarra. Pô, é o que tinha e é muito legal, né? Foi apaixonante. Então, os deuses do metal foram as minhas primeiras inspirações. Geralmente, quando a gente começa a tocar o violão, existem as dificuldades. Qual foi a dificuldade encontrada no começo do violão? Bom, tocar um instrumento musical nunca é fácil no começo. Principalmente pela velocidade que as coisas estão acontecendo. Desde quando eu era pequeno, não tinha tanto. Hoje eu tô com 30 anos, então lá nos meus 14, 15, eu comecei a tocar com 13 anos. Meus 13, 14, 15 anos não tinha tanto esse peso do celular, da internet e tal, isso estava meio que começando. Mas, mesmo assim, tinha a questão do videogame, tinha coisas... Até a tecnologia estava começando a tomar essa forma de velocidade, né? Ela está começando a ser rápida, que nem hoje em dia é. E eu acho que talvez essa tenha sido a grande dificuldade, como eu vejo hoje aqui na escola, né? A dificuldade hoje, a maior dificuldade não é nem uma questão mecânica, não é nem que você aprender um repertório, porque essa dificuldade, você tentar fazer alguma coisa, né? Tentar ter um desenvolvimento da mecânica, né? Dos dedos, é uma coisa que faz parte do desenvolvimento de qualquer instrumento. Você precisa topar isso para conseguir tocar um instrumento musical. Então, é uma dificuldade, mas é uma dificuldade controlada, uma dificuldade que faz parte. Você precisa passar por essas fases assim para conseguir tocar um instrumento musical. Então eu acho que a grande dificuldade, e foi na minha época, e eu vejo muito isso pro pessoal hoje em dia, é você conseguir organizar seu tempo e não se perder no celular, nas mídias sociais, né? Então, vou estudar violão. Aí, em vez de você estudar violão, você estuda lá 10 minutinhos, aí você fala, deixa eu ver uma coisinha aqui na internet. Aí pronto, você já fica 40 minutos no celular. Então, aquela 1 hora ali que você tinha decidido para tocar o instrumento musical, você perdeu metade dela, ou mais do que metade, navegando na internet, como você sempre faz, sabe? Ou senão você tem muito conteúdo. Isso é uma coisa que eu também vejo muito, né? A internet ela é maravilhosa pra gente receber coisas novas, pra gente ter novas descobertas. Mas também ela é uma correnteza de conteúdo, começa a ter muita coisa. E você começa a ficar confuso sobre o que é legal, o que não é legal, como organizar o seu desenvolvimento pedagógico, como você aprender a tocar as coisas no violão. Né, o que é a aula 1, né? Você vai lá no YouTube, você pega uma coisa muito básica, aí você abre outro vídeo, é uma coisa 10 vezes mais difícil. Isso frustra. Então acho que esse é o maior problema hoje em dia, e acredito que também foi na minha época, de desenvolvimento no instrumento, né? Você lidar com essa enxurrada de informações, conseguir separar o que é bom e o que não é, e conseguir ter um desenvolvimento linear, né? Não uma coisa que é muito agressiva. E lidar com a frustração, né? Acho que tocar um instrumento musical, como eu comentei na minha fala anterior, é um grande desafio. É diferente de você instalar um aplicativo, você instala e já está lá. Você precisa passar por momentos de frustração. E frustração é uma das coisas mais complexas para nós seres humanos. Nós nos queremos frustrar, nós queremos ficar o tempo todo tendo bons momentos, né? Tendo boas recompensas. E ficar frustrado é muito dolorido. E eu acho que hoje está mais difícil ainda para a gente lidar com a frustração. E tocar um instrumento musical requer que você lide com a frustração. Não tem como. Você precisa passar por momentos, né, de evolução que você vai falar, putz, não é para mim, não consigo, eu acho que eu não tenho habilidade, eu não tenho talento, né? Acho que tem várias dessas falas que acabam te travando no instrumento musical. Então, se você tiver um bom acompanhamento, um bom professor, tiver um apoio emocional interessante, você vai conseguir desenvolver melhor no instrumento musical. Então, acho que esse é o grande desafio, conseguir lidar com a frustração, e esse foi o meu desafio também, lidar com a frustração, não ficar só querendo ter louros, né, o tempo todo, e conseguir sair um pouquinho desse mundo digital, dessas informações massivas, e conseguir separar esse momento para estudar. É muito solitário estudar o instrumento musical, mas é um solitário bom, né? Que eles falam solitude, é uma coisa
é prazeroso, inclusive aumenta a sua intimidade, né? Você com você mesmo, você consegue ter mais contato com você quando você tá ali no seu quarto sozinho, sem internet, sem um computador, sem um videogame, sem alguém para te interromper, e você e o seu instrumento desenvolvendo. Isso é quase uma meditação, né? Isso é muito importante. Eu acho que hoje em dia, para quem não vai estudar um instrumento musical para seguir carreira, vale a pena estudar um instrumento musical para você voltar a ter contato com você mesmo. Eu lembro que quando eu ganhei o meu instrumento, logo em seguida eu comprei um CD que era do Iron Maiden, chamava Live at Donington, que é um que tem, se eu não me engano é a turnê do CD do disco Fear of the Dark. E eu me apaixonei por esse disco, ele era duplo, eu escutava ele sem parar, no looping. E tinha uma música que, como eu fazia aula de violão na época, meu professor ele tentava, e eu gostava mais das coisas de rock e tal, eu seria guitarra, mas eu estudava violão, tentava achar no repertório ali do rock alguma coisa que seria interessante para tocar no violão. E ele achou essa música que chama Wasting Love, desse mesmo disco, do Fear of the Dark, que tinha do Live at Donington, que tinha uma frase de violão dedilhado muito bonita. E eu estudei isso daqui muito, eu lembro que foi uma conquista enorme, né? É um dedilhado mais ou menos assim, onde ele canta, é o verso, né? Também me fazia o desafio, porque eu sempre fui da palheta, né, roqueiro, né, quer usar palheta. Lembro que ele me desafiava a treinar com dedilhado. E nunca topei deixar a unha crescer, né, então isso dificulta mais ainda, mas é muito bonito, né. Fiquei encantado quando eu consegui fazer isso. Aí vem. Não lembro. Aí tinha as guitarras em terças, né? Acho que é isso. Ah, demais. Iron Maiden, Wasting Love. Conta pra gente, Guilherme, quando e como foi que você montou a sua primeira banda? A minha primeira banda foi, claro, uma banda de cover de metal, né? A gente tinha que tocar Iron Maiden. E foi uma coisa muito espontânea, porque eu comecei a tocar guitarra, comecei a tocar violão, eu virei o clássico, né? O cara que sempre tá com violão em qualquer rolê. Esse é o estigma de quem toca violão, né? Sempre tá com violão em qualquer rolê. Claro, né? É o que me torna especial, então eu vou levar em qualquer lugar, né? E aí eu tive uma infância num prédio e tinha uma cultura ali naquele prédio muito legal, que foi muito bom pra mim, que tinha muitas crianças da minha idade, né? Muitos pré-adolescentes ali, desses 13, 14, 15 anos, que é quando eu comecei a tocar. Então, eu comecei talvez eu inspirei outras pessoas, ou eles também já tinham essa vontade de tocar um instrumento musical. E a gente começou naquelas brincadeiras, né, de sentar ali, descer no prédio, todo mundo à noite, ficar conversando, ficar brincando de bola e tal. E a gente começou, vamos montar uma banda. Essa é uma boa ideia. Então, eu sou o violonista, o guitarrista, né, porque eu já toco. Você é o quê? Ah, eu sou o baixista, beleza, você é o baixista. E você? Ah, acho que eu sou batera, beleza, você é o batera. E você? Ah, eu sou o cantor, beleza, sou vocalista. E aí todo mundo, sei lá, um mês depois já tava fazendo aula de música. E foi assim que nasceu a minha primeira banda. Nasceu sem ninguém saber tocar nada, todo mundo combinando que iria tocar, a galera entrando na aula de música e levando a sério. Essa banda, ela durou 5 anos. Eu lembro que, como tava todo mundo do prédio, né, eu lembro que teve uma festa no prédio, assim, quase o prédio inteiro que parou pra comemorar os 5 anos de banda, que nasceu ali da molecada, sabe, da molecada que tava ali no prédio. Ela chamava Illusions, porque tinha o muro pichado do outro lado da rua,
O meu prédio, ele passava, tinha um córrego, assim, que passava, e tinha uma parte meio abandonada, assim, que ficava perto tinha um espaço em branco lá, espaço vazio, que tinha uns brinquedos, e lá tinha Família e Ilusão, e a gente era muito amiga, a gente falou, pô, a gente é família, então Illusions. E aí a banda chamava Illusions. E, pô, foi muito legal. E a gente começou tocando cover, inclusive essa foi a nossa primeira música, Wasting Love, do Iron Maiden, que foi a primeira apresentação ao vivo. A gente entrou num festival de uma escola de inglês, que o diretor dessa escola de inglês tinha uma banda punk, assim, o cara era muito legal. E aí ele falou, ele abriu inscrição pros alunos e a gente foi lá e participou, sabe? Eu acho que eu tenho até hoje o cartaz dessa apresentação. E a gente nunca tinha participado de um festival e não tinha as coisas bem organizadas lá, né? Era só, quem quer tocar? Aí a gente quer. Eles deixaram a gente tocar. E no final a gente só tinha uma música, era um festival, né? Então, pô, você tinha que tocar, sei lá, 30 minutos, 40 minutos. Aí a gente chegou lá no palco, ensaiamos Wasting Love de uma maneira insana. A gente não saía do estúdio, alugava o estúdio lá no mínimo 2 horas, né? Qualquer estúdio você aluga no mínimo 2 horas, ficava 2 horas tocando Wasting Love. Só a introdução, vai. Só o verso, só o solo de guitarra. 2 horas. Várias vezes, não foi um ensaio só, foram vários ensaios. E a gente chegou lá, e tocamos Wasting Love. E pronto, foi isso. Montamos equipamento, ligaram os amplificadores, a bateria e tal. Ah, valeu, nós somos a Illusion, nós vamos tocar uma música do Iron Maiden chamada Wasting Love. A gente tocou, terminou Wasting Love. Valeu, gente, obrigado. E saímos do palco e os caras, como assim? Vocês não vão tocar mais, sei lá, 35 minutos? A gente não, só tem essa música. E aí foi muito engraçado, assim, porque foi ingênuo, né? E a galera tinha, assim, o dobro da nossa idade. Os caras com 35, 40 anos, era uma outra galera, assim. Aí eles riram, foi uma barata, assim. Aí eles pediram, toca de novo Wasting Love. Aí a gente, beleza, a gente tocou de novo. A gente tocou, foi a nossa primeira apresentação ao vivo. Tocar 2 vezes a mesma música, que foi a única música que a gente conseguia tocar. E foi muito interessante, porque essa banda foi muito ativa, né? A gente ficou muito tempo com ela. Então a gente partiu pra música própria. Então foi minha primeira experiência. Minha primeira banda já foi uma banda que tocou cover dele no começo pra aprender, mas depois a gente já partiu para as músicas próprias e a gente lançou um disco, a gente lançou um MD, né, um disquinho assim, que a gente gravava no estúdio, uma coisa quase analógica, uma transição do analógico assim, pro digital. E, pô, foi muito especial, foi uma banda de som próprio, a Illusions. Pra avisando a galera que toda banda, todo músico que vem aqui no Papo de Violão, toda banda vai fazer parte do nosso Madeira na Cena, da nossa playlist do Madeira na Cena no Spotify. Então todo mundo que passa aqui pelo Papo de Violão ou pelo Madeira na Cena, dá uma busca no Madeira na Cena, na playlist no Spotify, que lá estará o artista que por aqui passar. Aproveitando, vamos fazer um som do Guilherme, da Prismo, para a galera do Papo de Violão conhecer o trabalho Prismo aqui no Madeira na Cena, no Papo de Violão. Isso aí, gente, agora a gente vai tocar uma música nossa, ela chama Routine e ela tá no nosso último lançamento, que aconteceu dia 23 de setembro, e tá em todas as plataformas, Spotify, Deezer, YouTube, você pode escutar lá. A gente vai fazer uma versão acústica aqui, em relação ao quadro, né, quadro de violão, e ela chama Routine. Espero que vocês curtam.
Qual a importância do violão na sua vida? No processo de composição, o violão, eu acho que ele tem uma ideia dentro da estrutura composicional para qualquer artista, né? Ou qualquer arranjador, ou qualquer profissional que faça composição no sentido profissional, né? Às vezes para uma trilha sonora, para um filme, para uma outra banda, né? O cara que trampa com isso, eu acho que eles têm uma relação muito próxima ao violão com o piano, que é um instrumento que ele consegue, ele tem uma textura muito boa, né? Claro que o piano tem uma textura muito maior que o violão, mas ele tem uma textura muito boa e ele consegue deixar muito clara a harmonia. Então a música, ela pode ter, assim, em questões de arranjo, vários detalhes. Então tem uma música nossa lá que tem 3, 4 sintetizadores, 5 guitarras, uma linha de baixo, uma linha de bateria, voz e várias vozes abertas, né? Então o arranjo, né, que é a roupa, ele pode ser feito de vários detalhes, né? Então eu tô com uma camiseta preta, com uma blusa amarela, um óculos vermelho. Então eu tenho o meu corpo, né, que é a estrutura de tudo isso, e com as minhas roupas eu vou deixando esse corpo mais interessante, né? Eu vou acrescentando detalhes. Então o arranjo, ao meu ver, até onde eu estudo, ele faz muito disso, né? Ele começa a deixar as coisas mais interessantes, mais vistosas, né? Mais únicas, começa a aumentar a personalidade do processo. E o violão, ele desnuda tudo isso. Ele vai trabalhar muito e deixar muito claro a parte da harmonia. Então eu acho que o violão, ele faz parte do nosso processo composicional para validar questões estruturais, né? Então antes de entrar 5 guitarras, antes de entrar 7 sintetizadores, aquela enxurrada de vozes, a bateria, a percussão, o violão, ele confirma a harmonia, né? Então tem músicas nossas que elas são, né, a Violence é uma música que ela é quase um pedal, ela tem um Lá menor insistente, né? Então esse é o verso da música, onde tem a voz. Então, se você for parar para analisar harmonicamente, é só um Lá menor, né? E aí começa a ter umas notas assim, fazendo umas dissonâncias, criando alguma coisa mais interessante. Então, muitas vezes a harmonia da música, né, a gente parte do violão, né, para tentar construir uma harmonia mais sólida, mesmo que seja uma harmonia muito simples como essa, né, que é um acorde. Então, eu acho que como as nossas músicas, elas não têm partes de violão, tirando a Human Again, né? Oba!
são todas todas as informações harmônicas musicais que vão validar essa composição e vão abrir espaço para o arranjo, né? Então, essa é a harmonia básica, e a gente tem na instrumentação piano dessa música. Eu não preciso que a guitarra esteja fazendo isso, eu não preciso que o piano esteja fazendo isso, eu não preciso que o baixo esteja fazendo isso, mas todos eles, cada um ocupando um espaço na harmonia, vão completando essa harmonia que vocês escutaram agora, que dentro do violão ela fica mais sólida, né? Então o violão, dentro da nosso pensamento composicional, ele simplifica a música para validar ela. Guilherme, quais os planos para o futuro da Prismo? Planos para o futuro são coisas que não faltam, né? A gente sempre está inspirado, a gente sempre está tentando imaginar o próximo passo, a gente tem que estar desejando alguma coisa. E a gente está agora no processo de compor o segundo álbum. A gente acabou de lançar o primeiro, né? Então quando a gente lança um álbum, a gente está com ele há um ano, né? Então é um processo que vem um ano lá sendo construído até chegar no dia do lançamento. Então agora a gente está lançando, a gente lançou agora em setembro o Alves Ares, que foi o nosso primeiro disco. E agora a gente está indo pro próximo, né? A gente já está compondo a terceira, a quarta música, a gente está nesse processo. E esses são os planos da banda. Então a gente está muito animado em tocar ao vivo. Eu acho que é o nosso grande objetivo de agora, né? Tocar ao vivo. A gente está com esse prazer, assim, porque a gente está pensando no show, a gente está pensando na estrutura do show, nos figurinos, na imagem que a gente está passando. Então agora a gente está num processo mais menos musical e mais artístico, né? No sentido de imagem, né? E trabalhando a questão de como que a gente vai fazer os equipamentos, né? O timbre da banda. A gente está definindo todas essas questões mais práticas de uma apresentação, né? Então a gente está nesse processo e, por cima disso, compondo, junto disso, né? Compondo o próximo álbum. A gente está indo para um outro lado musical bem interessante, que a gente está bem feliz, porque é isso, né? São processos, são fases, né? Acho que a composição ela sempre está junto com as fases da vida. Então a gente está numa fase um pouco mais roqueira agora, um pouco mais metaleira. Então as músicas elas estão vindo mais pesadas. A gente está com outro tipo de influência que está sendo muito interessante. Então esses são os planos. Eu como Guilherme, não só como Prismo, tenho a minha escola, a Alemande, e a gente está indo para uns lugares muito legais. A escola está crescendo muito bem, a gente está tendo um impulso na estrutura da escola muito bom. A gente começou a construir um estúdio, a gente fez um estúdio maravilhoso agora no segundo semestre de 2022. As aulas de prática de banda estão lotadas. A gente está sentindo que os alunos eles estão retornando desse isolamento da pandemia, querendo ter contato humano, né? Querendo conhecer outras pessoas, querendo tocar com outras pessoas. Então a gente está com esses planos todos casados, né? A gente está ajudando as pessoas a tocarem com outras pessoas, está convidando as pessoas a assistirem os nossos shows e ter um envolvimento lá. E eu acho que uma coisa está empurrando a outra. Então é isso, eu acho que a gente está num processo muito positivo dos dois grandes projetos da minha vida, né? Que é a Lume Prismo e a Alemande Escola de Música. Todas elas estão nesse processo de reconstrução, principalmente agora, depois da pandemia, né? Então a gente está dando novos passos, colhendo frutos que a gente plantou ali nesses anos que foram difíceis e que a gente reinventou muita coisa, né? Que deu certo, ou coisas que deram errado, claro, outras coisas que deram certo, a gente está tirando esses frutos. E agora é ir pra frente, né? Conseguir desenvolver, Lume Prismo lançar esse segundo álbum e fortificar os nossos shows, né? Melhorar as nossas apresentações ao vivo, deixá-las cada vez mais teatrais, que é o nosso grande objetivo. E é aqui que a escola aumentar as relações humanas, né? Fazer uma das coisas mais importantes que a música tem, que é juntar pessoas, né? Criar novos laços. Eu e a Luma, nós nos conhecemos exatamente nesse ambiente, no ambiente de escola. A gente fez conservatório junto. E aí lá viramos grandes amigos e a vida foi, hoje somos um casal. E companheiros de banda, companheiros de vida no geral. Então eu acho que esse ambiente de música, de escola de música, é um ambiente fundamental da nossa sociedade. Então a gente sempre tenta aqui na escola solidificar e fortificar esse ambiente para que ele realmente seja um ponto de transformação para todo mundo que está aqui envolvido. Valeu pelo papo! Gente, foi demais, eu adorei conversar. A galera do Papo de Violão, super gente boa, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de conversar um pouquinho
sobre como eu iniciei na música, né? Esse instrumento aqui que foi o meu companheiro no início e é meu companheiro até hoje, né? Me considero mais um guitarrista do que um violonista, mas a base tá aqui, né? Aqui tá o início de tudo. Então é um instrumento que nunca vai me abandonar, sempre tá lá em casa à mão, porque ele faz parte de todo esse processo. Obrigado, gente, e até a próxima. Guilherme, brigadaço pelo papo. Queria agradecer também ao Henrique da Maran. Salve, salve, Maran. Obrigado pela força. Essa parceria que já vai fazer 2 anos já que nós estamos juntos. Avisando de novo a galera, playlist no Spotify, Madeira na Cena. A gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Fui!